Olá galerinha, tudo bom? Meu nome é Renan, sou aqui de São José do Rio Preto. Resolvi fazer esse vídeo para falar da minha cirurgia de miopia. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu vejo que muitas pessoas estão buscando na internet opiniões de outras pessoas que realizaram a cirurgia para saber como que foi, como que é. E essa preocupação aí para quem está querendo fazer a cirurgia, de buscar outras opiniões, eu também tive, né? E eu ouvi opinião de tudo. Eu vi opinião de gente falando mal e muita gente falando bem, tá? Então, se a gente colocar uma porcentagem, mais de 90% das pessoas, 98% falam bem, apenas 2% acabaram criticando a cirurgia. Mas é uma crítica, às vezes, voltada mais para o profissional que fez do que pelo risco da cirurgia. Enfim, eu tinha 5 graus de miopias nos 2 olhos, um pouquinho a mais. E o meu plano, tem um convênio médico, ele cobriu. Porque chegou a 5 a minha miopia e eu fiz a cirurgia pelo plano. Na verdade, antes de fazer a cirurgia, eu tive que fazer alguns exames que o médico orientou fazer para saber como que estava a saúde do meu olho, para ver se eu estava apto ou não a fazer a cirurgia. Eu fiz todos os exames possíveis, graças a Deus não detectou nada. Apenas um exame que eu fiz, que eu tive que ir num outro especialista, que era um especialista de retina, que detectou que eu tinha um furo, não sei se era no olho esquerdo ou direito, um furo na retina. E eu tive que fazer um processo a laser para isolar esse furo, para eu não ter consequências durante a cirurgia. Fiz esse laser, aí depois de 3 meses eu fiz a cirurgia. Bom, como que foi o momento da cirurgia? Eu fiz na própria clínica, porque na clínica aqui em São José do Rio Preto, a própria clínica, muito bem conceituada, ela tinha um centro cirúrgico simples, que era para cirurgia simples. E a cirurgia de miopia ela é considerada simples. Então isso também já até me acalmou um pouco também. E eu fiz na própria clínica. E você deita numa maca normal, né, na mesa cirúrgica, na mesa, né, que eles falam, né, na cama cirúrgica, e tem um equipamento enorme, né, onde você deita e você olha para ele assim deitado. E o meu médico, ele sentava atrás do equipamento e tinha mais uma profissional, uma assistente que ficava segurando a minha mão. E mais 2 profissionais assistentes, enfermeiros, enfim, que ficavam lá auxiliando o doutor, né, pegar os equipamentos que precisavam pegar para dar andamento na cirurgia. E eu fiz primeiro no olho direito. O processo da cirurgia é até simples, né? Ele faz a pressão do olho, você deita, ele pede para você olhar numa luz verde, num laser verde, e ele coloca, não sei, o próprio equipamento para fazer a pressão do teu olho. Antes disso, ele coloca alguns prendedores, vamos falar assim, não é o termo técnico, mas é como se fosse, para manter o teu olho aberto. E ele, com o olho aberto, prendido, ele faz a pressão do teu olho. Nesse momento que ele faz a pressão do olho, você perde por alguns segundos a visão. Gente, mas não é nada terrível, não é claustrofóbico, não é nada disso. É como se uma pessoa fizesse assim no olho e tirasse. É rápido. E, enfim. Aí ele faz a pressão do olho, aí ele começa a fazer o corte. É o corte superficial, né, que é o flap que eles falam, flap, enfim, que tira essa capinha do olho transparente, né? Ele abre, faz uma abertura, e quando ele faz a abertura, aí ele coloca um líquido no olho, faz a limpeza, a higienização, e depois vem com o processo do laser, que aí é uma luzinha vermelha, que aí, né, o laser vermelho, que aí você sente um cheirinho de queimado. Renan, você sentiu alguma coisa no olho quando fez isso? Não senti. Eu senti sim que estavam mexendo no meu olho, mas não foi dor, não foi nada disso. E depois desse processo do laser, ele fecha, né, tem a tampinha, né, esse corte superficial que ele fez, acredito que é na córnea. Aí ele volta e depois ele faz o processo também, ele coloca mais um líquido e pronto, acabou.
Quando eu pensei que ele ia fazer alguma coisa no olho, gente, a cirurgia acabou. Aí ele foi pro outro olho. Aí o outro olho foi o mesmo processo. Só que o que acontece, pelo menos comigo? Como eu fiz no olho direito primeiro, correu um super bem sucesso. O olho esquerdo, isso é natural do organismo, eu tentei, a minha reação era tentar fechar o olho. O médico até brincou, como a gente mexeu no teu olho direito, nós fizemos a cirurgia, o teu olho esquerdo ficou sabendo. Então, por conta disso, ele tentava fechar o olho, né, o meu organismo, né, o meu corpo involuntariamente queria fechar o olho para ele não colocar, para ele não fazer a cirurgia, mas é assim involuntário. Aí o médico falou, Renan, fica calmo, relaxa e não tenta fechar o olho, porque se você tentar fechar o olho, você vai sentir. Porque eu vou fazer a pressão do olho, o teu olho já vai estar com pressão e você tentando fechar, você vai sentir a pressão maior ainda. Então, o ideal não é fazer isso, ok? Claro, ele fala, mas é difícil, é uma coisa incontrolável. E eu confesso que no olho esquerdo eu senti sim um pouquinho de dor, mas mínimo. Mas, gente, muito suportável. Tá? É suportável. Não é, não vou ficar cego, não tem nada disso, gente, não tem nada disso. E foi rápido também. Quando eu pensei que ele ia fazer alguma coisa, ele já terminou. E pessoal, foi tranquilo, tá? Recomendo, você que está em dúvida em fazer a cirurgia de miopia ou não, faça. Eu fiz, já vai fazer uns 2 anos, tô com a miopia zero, tô com meu olho super saudável. E assim, a orientação é, confie no seu médico, procure saber dele, o histórico dele, se ele é realmente um bom profissional ou não. Porque se alguma coisa acontecer no teu olho, gente, vai ser pelo médico. Então, assim, a orientação é, acredite nele, confie nele, faça os exames possíveis para saber se você tem algum probleminha no olho. Eu, por exemplo, eu tive que fazer um exame de retina, que é rotineiro, tem que fazer antes de você fazer a cirurgia. O médico ele pede para fazer esse exame de retina, porque se você tiver algum probleminha na sua retina, você tem que tratar esse probleminha primeiro para depois fazer a cirurgia, que foi o meu caso. Fiz o laser da retina, depois de 3 meses já estava apto a fazer a cirurgia. E fiz o laser da cirurgia de miopia. E correu tudo bem, graças a Deus, estou com a visão 100%. Agradeço muito o médico aqui em Rio Preto. E, enfim, gente, então o meu conselho é, façam sim a cirurgia. A orientação é, busque informações do seu médico. E façam todos os exames possíveis para saber se o seu olho é saudável. Para ver se você está sim ou não apto a fazer a cirurgia. É isso, espero ter ajudado. Ter tirado um pouco de minhoca da cabeça do pessoal, que é normal, a gente, né, fica preocupado, mas pegando o meu caso, estava preocupado, estava muito ansioso, fiz e aconselho fazer. Então você que precisa fazer ou quer fazer a cirurgia de miopia, tá com o olho saudável, não tem nenhum problema mais, ou se tiver, tá fazendo esse tratamento para depois você fazer a cirurgia, faça, tá? E é isso aí, pessoal. Valeu. Qualquer coisa pode mandar uma mensagem para mim. Claro, né? Alguma opinião, que eu não sou especialista. E é isso aí, pessoal. Valeu.